verdade, eu tô falando de experimentar com critério, para exatamente escolher aquilo que te satisfaz e você se libertar daquilo que foi colocado para você como o que é bonito, o que é certo. Então é nesse sentido que a mesa vem. Olá, Virgem! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à sua leitura, Virgem, para você que tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Virgem, talvez ressoe com você. Lembrando que a tiragem é geral intuitiva, não ressoa com todo mundo, portanto se conecte apenas àquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Vamos lá, Virgem já na mesa. Vou escolher as 10 cartas. Lembrando também que no primeiro comentário fixado eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular. Será um prazer te atender, tá certo? 7. 10 cartas. Fundo do deck para Virgem. Carta do prazer. 6 de copas. Eu vejo alguém que está buscando reconquistar o prazer. Prazer de ser você, prazer de estar vivo. Vamos ver uma carta a mais aqui. Exatamente, ó. Está buscando prazer porque veio o desapontamento. Né? É como se você... fosse uma sequência aqui, o 5 e o 6 de copas, né? Primeiro saiu o prazer, porque antes veio o desapontamento. Então, você está seguindo viagem nessa jornada. Aqui, o empoderamento, a imperatriz, né? Uma figura máxima do poder do feminino. O que é o prazer? Né? O prazer aqui de estar vivo e viva. Vou falar no feminino porque veio a imperatriz, né? É o prazer de ser você, de fazer aquilo que você gosta, de viver a sua verdade, tá? Pode ser o prazer em vários sentidos. E no bloqueio, a torre. Então, aqui fala sobre essa busca por si mesma, ela passa por uma desconstrução da máscara social. Todos nós, em algum momento da vida, já desde a infância, na verdade, nós somos condicionados por muitos filtros. Então, a criança, se você dá uma flor pela primeira vez para uma criança, ela não sabe o que é flor, ela vai explorar. Ela vai colocar na boca, ela vai arrancar pétala, ela vai jogar no chão, ela vai pisar em cima, ela vai tentar comer, ela vai explorar aquele universo, né? Mas conforme a gente vai crescendo, existem os tabus, as interdições, né? Então, de repente, alguém entrega uma flor para uma criança e vai falar que a flor é para enfeitar, né? Então, vai sempre deixar a flor ali para enfeitar. E não vai explorar mais outros significados da flor, tá? Tô só dando um exemplo aqui. Então, a questão da desconstrução daquilo que é o padrão. Então, existem muitas formas de você olhar a vida. Não existe uma forma única. E é nesse sentido que vem a busca do prazer. Tá? Porque no seu mental aqui, Virgem, veio a carta da arte. A arte fala sobre experimentos, experimentalismos. É como se você estivesse aqui recuperando essa criança que tinha a licença poética para criar, para experimentar outras coisas que não são aquilo que a vida coloca como padrão, né? As pessoas colocam como padrão. Então, a carta da arte fala sobre esse tempo de fazer essa mistura e saber exatamente para onde você vai, o que você é. Então, é como se você precisasse despraticar as normas, né? Voltar um pouco a ser criança nesse sentido, tá? Não tô falando de irresponsabilidade, eu tô falando de experimentar com critério, para exatamente escolher aquilo que te satisfaz
e você se libertar daquilo que foi colocado para você como o que é bonito, o que é certo. Então é nesse sentido que a mesa vem. A alta sacerdotisa aqui no seu inconsciente fala sobre esse poder de intuição, sobre mediunidade, fala também sobre o lado espiritual muito forte e presente na sua vida. Talvez isso tudo esteja acontecendo dessa forma, você não está se reconhecendo como antes, né, buscando o prazer de ser você, e isso passa por algum tipo de descoberta espiritual ou chamado da espiritualidade, tá? Geralmente os chamados vêm quando a gente está pedindo socorro, né? Então, a gente só pede socorro também quando alguma coisa não está muito bem na nossa vida. E eu vejo essa questão, a dualidade aqui, né? Assim como vem, é muito interessante, a carta da arte mostrando o experimentalismo, que são as duas partes ali entrando num acordo. Aqui vem as duas partes, duas princesas, né? A princesa de fogo, que é a de paus, e a princesa da água, que é a de copas. Então aqui mostra, no passado você muito voltada a uma face, que talvez seja a face que foi construída para você se defender do mundo, mas agora você quer mudar totalmente, né? Do fogo para a água. Você quer experimentar outras coisas. E aqui a princesa de copas é a princesa altamente intuitiva, também com dons mediúnicos, assim como sai a sacerdotisa no seu inconsciente. Então, é uma mesa aqui bastante filosófica, tá? Mas eu tô indo pelo lado que as cartas realmente me chamam. E se não for para você a leitura, você pode pular e ir para outro vídeo, né? Ver ascendente, lua, enfim, busque aí na playlist. Aqui fala sobre vitória. Então, a vitória na vida. O que é vencer na vida? É uma pergunta muito ampla. Eu acredito que muitas pessoas vão dizer que vencer na vida é você conquistar coisas, né? E conquistar coisas envolve ter dinheiro. É uma visão, não está errado. E também não está totalmente certo, né? Porque aqui a vitória, ela fala sobre expansão do protagonismo, Júpiter no signo de Leão. E o protagonismo é você viver a sua missão. Basicamente isso. Ser protagonista é você ter ali o roteiro na sua mão, né? Que você, uma parte escreveu, mas outra parte também já veio escrita. Porque eu acredito em destino, mas também acredito em livre-arbítrio. E como é que eu faço essa distinção entre destino e livre-arbítrio? Destino, muitas vezes, são passagens que você terá na sua vida. Você terá que passar por isso. Mas o caminho que você percorre, né, do ponto A ao ponto B, é o seu livre-arbítrio. Como que você vai percorrer esse caminho para chegar até esse checkpoint, né? Então, o destino e livre-arbítrio, para mim, eles andam de mãos dadas. E aqui a vitória é você saber viver bem, né? Você cumprir a sua missão, você estar no seu lugar. Só no seu lugar você tem força para seguir em frente. Ao redor vem a preocupação, uma preocupação aqui que pode ser a materialização, o prover, a questão do dinheiro e também como as pessoas te olham. Essa questão do julgamento, da aprovação também é algo porque cai na posição do redor, né? Ao redor são as pessoas que te olham, o externo. Mas a sua busca aqui, o desejo é sucesso. Então, como eu falei, o que é a vitória, sucesso, ser uma pessoa bem-sucedida? Talvez seja a pessoa descobrir aí nesse caminho qual é a sua missão, qual que é o seu propósito de vida e conseguir vivê-lo. Fecha com a carta da abundância, inclusive, né? Mostrando que você tem pleno potencial de fazer isso acontecer. Então, é bem interessante que eu tinha tirado uma carta a mais, né? Prazer e o desapontamento. Então, o desapontamento é o que te levou, é o que te motiva a buscar algo prazeroso, porque talvez você esteja seguindo a receita de bolo que foi vendida aí pela mídia, que foi vendida pela família, né? Do tipo, você tem que ser funcionário público, tá? Eu tô chutando aqui algumas receitas, né?
E talvez isso não faça sentido para sua vida. Talvez isso aí seja o sonho do seu pai, por exemplo. Para ele faria muito sentido, ou fez sentido, e para você não tá fazendo seu olho brilhar, né? Então, Virgem, vamos aqui a outras orientações com relação a isso, né? A busca pelo prazer. Aqui é o dilema, né? O ajustamento vem falando sobre esses dois lados, aquilo que é esperado e aquilo que você quer. Existe essa questão de você estar num lugar, talvez você já tenha conquistado até alguma posição social, status, não estou falando de ser uma pessoa super rica, mas algum tipo de estabilidade, e você, mas olha para trás, vendo aquilo que você realizou, né? Parece que existe um vazio ao olhar para trás, né? Existe um deserto, algo não floresceu dentro de você. E daí vem o domínio, essa briga entre os dois lados. Pode ser o anjinho e o diabinho falando aí na sua orelha, né? O que mais para Virgem? Olha, figuras masculinas muito fortes aqui. Eu vejo bastante essa questão do sonho daqueles que vieram antes, né? Principalmente a questão da estabilidade. Porque o cavaleiro de paus é aquele que tem o ímpeto, tem o impulso, mas muitas vezes é um fogo de palha. Já o príncipe de ouros é aquele que vai arando a terra e construindo, né? E aqui vem o empoderamento, o imperador, que também é uma figura de pai. Então, talvez na sua família seja muito forte essa história do trabalho, né? Por exemplo, precisa ser empregado ou precisa ser funcionário público. Alguma coisa, é como se fosse a história que rege a família, aquilo que se espera de seus descendentes. Mas a gente está falando aqui de um sonho que sempre veio lá de trás, né? E você, para sonhar, tem que olhar daqui para frente. O que mais vem para Virgem? A questão do prazer, ela pode ultrapassar e chegar no ponto do que é o amor, né? O prazer, inclusive, do amar, do ser amado, ou de um casamento, essa instituição casamento, né? Porque vem a carta do amor, mas ao mesmo tempo vem o fracasso. Então pode ser uma sensação de você pensar, bom, as pessoas acham que eu sou bem-sucedida ou bem-sucedida, mas eu não acho que eu encontrei o meu amor verdadeiro. Eu acho que eu nem sei direito o que é amor. Aqui passa também pelo amor próprio. E aqui fala sobre um recomeço, né? O louco querendo começar do zero. Então, a gente está falando de um momento aqui de crise existencial para a Virgem. Veja se cabe para você, Virgem, essa mesa. Como eu falei, é uma mesa bastante filosófica, né? Porque traz esses conceitos um pouco abstratos do que é a felicidade, a vitória, o que é o prazer. Para cada um vai ser alguma coisa diferente, né? Não temos a resposta certa, temos aquilo que satisfaz no momento. Aqui fala sobre os sonhos frustrados da infância. Parece que a vida veio e puxou o tapete, né? O deboche é o deboche da vida. Realmente é expectativa versus realidade. Aqueles memes que a gente conhece aí da internet. Porque aqui mostra, existem os ganhos materiais, financeiros, de status. Mas onde está a criança interior? Onde está o colorido da vida? Onde é que isso se perdeu? A questão da morte aqui fala sobre ancestralidade. Pode ser que alguém tenha morrido na sua casa e na sua família, uma morte recente que te levou para esse lugar de questionamento,
tá? De reflexão, porque a Rainha de Copas é a rainha que realmente se aprofunda nas questões. Então, pode ser aqui várias figuras, você pensando sobre o tema morte, ou se questionando de repente, o medo da morte, ou você realmente perdeu alguém, e isso despertou, foi o gatilho que te levou para esse lugar de profunda reflexão. E aqui fala sobre o início de uma nova era. O Éon é a travessia de um portal, né? Sair do escuro para o claro, né? A noite que vira dia. E fala sobre o poder de realização. Essas reflexões todas estão mexendo profundamente com você, mas não é todo mundo que vai ver isso de imediato. É uma coisa que você está vivendo aí da pele para dentro, é uma coisa muito particular. O que mais para a Virgem nesse momento? Olha, duas aberturas. Realmente você veio, Virgem, né, nesse seu sistema familiar para quebrar o padrão. A roda da fortuna fala dos padrões que se repetem, né? Roda, roda, roda e cai no mesmo lugar. E você definitivamente percebe que isso não te satisfaz, né? Aquela questão do prazer, né? Como eu tinha colocado aqui, acho que até já sumiu a carta do aqui, né? Era o prazer com desapontamento. Essa questão do prazer aqui, ela te motiva a ir para outros lugares e não fazer mais do mesmo. Então, talvez você seja a pessoa eleita, a pessoa que se incomoda com mais do mesmo, e você busca ter uma atitude diferente. Aqui fala de uma atitude de ter fé em si e acreditar que é possível fazer diferente, e você ter essa coragem de realmente efetuar, né, de converter, de fazer algo na prática, não só ficar pensando em como será diferente. Ó, a felicidade aqui. A felicidade passa por você revisitar o templo interior, que também é o seu lar. Conhece-te a ti mesmo e assim conhecerás os deuses e o universo. O Hierofante é a espiritualidade que te acompanha. Então, existe aí um arcabouço, né? Pessoas, espíritos do outro lado, te empurrando para frente, né? Torcendo para que você faça algo diferente, que você pegue novas chaves e abra novas portas aqui. E assim vem a felicidade. Como eu falei anteriormente, que isso tudo tem a ver com um chamado espiritual, existem gatilhos para esse chamado, tá? Pode ser aí a insatisfação num casamento, ou então a questão do trabalho, alguma coisa que aconteceu no seu trabalho e fez a sua ficha cair. Pode ser até a passagem de um ente querido e você começa a se questionar qual o seu papel nessa família, qual o seu papel na sociedade, o que você quer para você. E é diferente, e talvez o que você queira para você seja totalmente diferente do que as pessoas colocaram que seria o seu mapa da mina, né, a sua receita de bolo da felicidade. E você vai à luta, tá? Eu vejo o virginiano com poder de realização nesse sentido, de quebrar padrões, de se firmar sendo diferente e sendo respeitado por isso. Olha o ganho final, né? Então, assim, a ousadia dessa mudança será muito criticada. A futilidade fala sobre a crítica, a fofoca, contratempos, perda de tempo, pessoas atravessando ali o caminho. Mas a abertura concreta no As de Ouros fala sobre você ter a possibilidade de trilhar um novo caminho. Você está mostrando para o seu clã, né, para o seu núcleo familiar, como é possível fazer diferente e ter um resultado melhor do que aquele que foi ensinado, né, ou que foi sonhado. Aqui fala sobre a decisão correta, é sempre a decisão que te coloca no lugar de paz interior. A riqueza, a questão do dinheiro, do reconhecimento, de tudo aquilo que faz parte do mundo da matéria
Isso vem tranquilamente quando você se coloca nesse caminho, você se coloca em paz. O dinheiro nunca vem antes da paz. A paz permite que o dinheiro chegue e se estabeleça e fique com você. E aqui mostra o caminho da prudência. Não é a questão de você desrespeitar os padrões, desrespeitar a história, os antepassados, aquilo que foi feito, construído. Pelo contrário, é agradecer pelos frutos que essa árvore deu e você plantar novas sementes. Tá certo? Então, são coisas aqui que você tem que levar adiante, só que a sua maneira, com a sua receita, buscando o seu prazer e a sua felicidade. Então, termino aqui essa mesa para Virgem. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.